adaptada, né, depois de mais mudanças que aconteceram, por isso que aqui está setembro de 2023, tá? Bom, mas os nossos tópicos principais hoje são esses aqui. É a alteração, né? A Serep 06 é a responsável pelo faturamento no portal do Som de Caixa. Mas o que a gente queria deixar claro para vocês? A Serep 06 ela é responsável pelo faturamento de todos os programas, né? O leque de benefícios do programa de prevenção à saúde da Caixa. Então, está incluindo aí o PCMSO, que é um programa gigantesco, como vocês já devem saber, né? E todos os outros programas que necessitam do faturamento. A Serep 06 também é a responsável junto com os nossos programas. Então, é um volume muito grande. Então, ela precisou criar padrões, né? Que nós também temos que seguir, porque ela está tomando conta de uma coisa muito maior do que a gente fazia, né? Aqui na nossa equipe, a gente sempre cuidou dos programas de saúde, né? De prevenção à saúde. Ela está cuidando de uma gama maior, aliás, do Fique Bem. Prevenção à saúde, todos eles são, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Depois a gente vai falar dos interesses das auditorias, né? Para encaminhamento da documentação. A gente vai, depois da digitação dos portais, a gente vai falar da mudança da numeração das carteirinhas. Vamos falar das atividades individuais, né? Como é necessário pedir para eles essas carteirinhas. E vamos falar também do que ficou com a gente, né? Do que ainda é responsabilidade da Serep 04 e que a gente precisa muito que vocês mantenham. Bom, essa aqui foi uma página só de guia para a gente saber o que vai ser o nosso assunto hoje. Então, vamos lá detalhar cada um deles. Então, a Serep 06, a Thalita e a equipe dela, eu acredito que já tenham encaminhado para vocês o que eu chamei aqui de MFPPS, que é o Manual de Faturamento dos Programas de Prevenção à Saúde. O que a gente fez? A gente foi lá nesse manual, que é um manual geral para todos os programas, para tudo que eles atendem, e pegamos quais são as mudanças mais importantes do material que a gente já tinha encaminhado para vocês e que eles encaminharam agora. Que são os nossos principais pontos de atenção, né? Então, na página 4 lá do manual, ela está falando sobre o faturamento, a documentação e o que você faz com a documentação a partir deste momento, né? A partir, eu acho que de 1º de outubro, né? Que, se eu não me engano, que foi a data de corte que a Thalita estabeleceu, vocês vão, após o faturamento, após a inclusão no programa, após a inclusão no EPPQV, com o e-mail que o EPPQV gera e encaminha para vocês, vocês continuam fazendo a inclusão no portal do Som de Caixa, mas quando você termina essa inclusão, você agora vai emitir uma capa de lote, que às vezes pode ser que alguém não emitisse, né, não imprimisse, pelo menos a capa de lote, porque isso também vai fazer parte da documentação que vocês vão passar a encaminhar para a auditoria de referência de vocês, né? Dependendo da região que você está, no Brasil, ou até de um estado como São Paulo, que São Paulo é muito grande, né? Você pode ter um outro local para encaminhar, né? Uma outra auditoria para você encaminhar fisicamente essa documentação. Essa documentação não fica mais com vocês. A gente pedia para vocês conservarem ela, a princípio, por 5 anos, né? Que era o prazo que a gente tinha notícia que a ANS existia, e que depois a gente soube que não é bem assim, mas a gente vai falar sobre isso. E agora, vocês não ficam mais com ela. Por quê? Quem faz essa conferência de faturamento agora é a auditoria. E eles precisam ter isso fisicamente, porque eles não vão ter acesso ao nosso FPQV. Neste momento, pode ser que um dia eles resolvam que não, eles vão dar acesso ao FPQV, vocês não vão mais precisar guardar as guias físicas, mas a inclusão no FPQV ainda é vital, porque é a partir dela que nós, equipe 04, que cuidamos do programa, cuidamos da manutenção do programa e da extensão do programa, da ampliação do programa, temos acesso a como está sendo a aceitação do programa, o aproveitamento das unidades sobre esse programa, e a partir disso, desse relatório que a gente gera quinzenalmente, por isso a gente pede para vocês fazerem a inclusão de 15 em 15 dias, a gente pede para vocês manterem isso
até o sexto dia útil, até o dia 6 e até o dia 20, porque a gente precisa desses dados nesse tempo, quase em tempo real, para passar para a nossa área gestora. Porque, no final das contas, quem define a ampliação e a manutenção desses programas, né, de atividades laborais, é a nossa área gestora. Por isso, a gente ainda precisa desse volume. Por quê? Porque quando você faz só a digitação no portal São de Caixa, primeiro, a digitação não é individualizada, porque nós temos atividades coletivas, na maioria das vezes, né? E essas individualizadas, elas não geram ponto para o empregado. Hoje, a Caixa, para incentivar esse autocuidado, ela dá pontuação para o empregado e para a agência. Se você fizer o faturamento e esperar o Sistema Geral Relatório, isso são quase 60 dias. Então, isso vai prejudicar as unidades. Por isso, né, e pela manutenção, e principalmente pela possibilidade de ampliação do nosso sistema, do nosso programa, a gente pede que vocês mantenham, sim, tá, a digitação até o dia 6, a inclusão, né, e até o dia 20. Bom, mas depois de todo esse processo que vocês já estavam habituados a fazer, vocês, na dúvida, ou não sei ainda se ela já mandou para vocês quais são as suas auditorias de referência, vocês vão encaminhar para a Serep 06, ó, tá aqui, ó, o e-mail deles é muito parecido com o nosso, tá? Ao invés de ser Serep 04 ou 06, perguntando qual é o endereço da sua auditoria de referência, tá bem? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, vamos seguir, tá? Então, vamos lá. Então, aí aqui a gente ainda está falando do faturamento, né? Para vocês verem como isso é importante, essa mesma página 4 lá, na página 6, depois que eu falando, ela está ressaltando aqui que para as atividades relacionadas ao Programa de Qualidade de Vida, Fique Bem, é obrigatório que os dados sejam lançados no app, né, no sistema PQV, antes da digitação do faturamento do portal, tá? Não pode ser uma coisa, primeiro eu vou lançar no portal e depois eu vou lançar no app PQV. Por quê? Porque depois dá conflito. E agora vai ser muito mais difícil, né? Não é impossível, mas vai ser provavelmente muito mais demorado que a gente consiga achar as glosas e reverter as glosas. Então, a gente pede para vocês que redobrem esse cuidado, redobrem essa atenção na hora da digitação, na hora da inclusão, que respeitem esses espaços, porque eles foram criados exatamente para diminuir os possíveis problemas, tá bom? Então, uma coisa muito importante é que lá no manual do geral que a Thalita vai enviar para vocês, ou já enviou, está escrito que o prazo de envio do faturamento é de 60 dias da data do atendimento. Por quê? Porque este é o prazo geral para todos os programas CAIS, o PCMSO e outros tantos programas que não são da nossa coordenação. Então, por que a gente achou muito importante ressaltar isso para vocês? Se você faz o faturamento em até 60 dias, você só vai receber em 90. E para a gente é extremamente prejudicial, porque eu só vou ter a minha informação de inteligência para gerir o programa com 90 dias. Então, a gente não pode obedecer esse prazo aqui, tá? A gente precisa que vocês mantenham os prazos de 15 dias, apesar de estar escrito aqui, tá? Porque é benefício para nós e para vocês. Para vocês que vão receber de 15 em 15 dias, a sua receita continua lá, entrando de 15 em 15 dias, e para a gente, porque nós precisamos desses dados, tá bom? Então, a gente pede encarecidamente que vocês leiam isso aqui, mas falam, não, isso aqui eu não preciso me preocupar, isso aqui eu vou continuar na minha rotina quinzenal, tá bem? Gente, aproveitando aí que a Alex falou, a gente tem que atentar aí também para uma questão importante, que esse processo de conferência de faturamento e tratamento dos dados não vai passar mais pela gente, então vai ser feito diretamente pela auditoria. Ou seja, qualquer divergência que vocês venham a questionar, tem um trâmite, né? Então, quanto antes vocês fizerem o registro, né, e encaminharem aí o material para as auditorias, melhor. Porque quanto mais tempo vocês demorarem, em caso de qualquer intercorrência, também vai demorar mais o recebimento, né, o faturamento. Então, é bom
quem já faz no prazo correto manter, e quem tem dificuldade se ajustar para conseguir fazer esses registros aí quinzenais de maneira a facilitar o processo de faturamento mesmo. Isso. E, gente, é extremamente importante também a gente obedecer as etapas quando a gente precisar fazer algum questionamento. Por exemplo, é um questionamento do portal do Saúde Caixa, o seu primeiro contato vai ser o 0800, o Fale Conosco. Você vai gerar um protocolo. E aí, se você não se sentir bem atendido, se você achar que tem alguma coisa demais, você vai entrar em contato por e-mail com a Serep 06 e vai pedir auxílio, mas com o número de protocolo. Por quê? Porque para a Serep 06 questionar a CESAD, que é quem realmente toma conta do portal de Saúde Caixa, porque nós passamos a utilizar esse portal agora de forma mais, vamos dizer assim, antes a gente usava porque agora a gente paga também por esse serviço, mas ela precisa obedecer aos trâmites. Então, para ela questionar isso para o Saúde Caixa, ela precisa ter esse código. Qualquer coisa relativa ao CIPEQV continua com a gente, tá? É com a Serep 04 que vocês continuam falando. Qualquer coisa, qualquer dificuldade relativa ao portal Saúde Caixa é com a Serep 06, mas com os protocolos que vocês já tentaram resolver o problema pelos canais que a Caixa disponibiliza e não conseguiram, tá bom? Isso é muito importante, ela pediu para a gente ressaltar com vocês. Ela vai ter um volume muito grande e se ela não tiver esse dado, vai demorar mais para elas conseguirem responder para vocês, tá bom? Alguma questão, podemos seguir. Vocês estão ouvindo alguma microfonia, alguma coisa assim? De vez em quando está vindo alguma coisa aqui para mim. Como se alguém estivesse tentando falar e está cortando? Não? Tá ok aqui, tá tranquilo. Então tá ótimo. Tá bom. Então, quem não estiver falando, por favor, deixa o microfone fechado, porque eu acho que alguém pode estar com o microfone aberto e está me dando... Acho que bom, que não tem todos ouvindo. Então, também pode ser o meu, né? Eu dou uma olhadinha aqui. Então, tá. Obrigada, gente. Então, vou seguir, né? Mas lembrando, vocês podem chamar, tá? Quando vocês quiserem. Então, falando das mudanças nas carteirinhas. A mudança nas carteirinhas nos pegou, assim, uma surpresa, uma tsunami, né? E foi com todo mundo, tá, gente? Principalmente com a Serep 06. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A gente estava passando por uma auditoria, eu não sei se foi externa ou interna, e a gente estava sendo avaliados nesse momento sobre a adequação à LGDP, a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eles chegaram lá no portal do Saúde Caixa e viram que era só digitar o nome e sobrenome da pessoa, que já aparecia um monte de opções, por exemplo, meu nome é Aline Louredo de Mendonça Brum, só que tem mais de uma Aline Louredo na caixa. Olha que estranho, mas tem. E aí já aparecia o meu, o dela e de um monte de gente. E isso não está mais adequado às leis que estão vigentes no nosso país hoje. Então, qual foi a solução? Cortou isso do portal, você não consegue mais buscar pelo nome da pessoa, você só consegue buscar pelo número da carteirinha completo, que agora tem 16 dígitos, né? Então, esse do admissional, vocês não precisam estar aqui assim, é porque está assim no manual de faturamento e por isso a gente tirou essa tela de lá e colocou aqui, tá? Mas no nosso caso, continua. Para os empregados, começa com 990, só que a gente não tem como, sinceramente, eu não faço ideia, tá? Eu não tenho nenhum conhecimento, mas nem as pessoas que têm sabem como eles chegaram a esses 4 números que eles colocaram a mais. Então, não dá para adivinhar. Então, toda vez que você tiver uma carteirinha nova, a gente tem que perguntar para a Serep 06 quando for individual. Quando for as carteirinhas das unidades, não se preocupem, porque nós vamos informar a vocês sempre que começar uma nova unidade. Portanto, não pode mais estar proibido começar uma unidade que não tenha carteirinha própria, tá? Porque isso vai dificultar muito o controle agora. Então, as que estão mantidas, né, Cris? Nós não vamos começar nenhuma sem que ela tenha uma carteirinha nova, para a gente não ter aqueles problemas de glosa, porque a gente usou a mesma carteirinha, usou do subordinante naquele dia, tá?
Então, a gente está, e ela está procurando também alternativas para ver quando assim, a gente tem uma unidade muito grande, que tem 2 no mesmo dia, ela está procurando alternativas para isso. Mas a informação importante aqui é, quando for a carteirinha da unidade, nós encaminhamos para vocês quando a gente solicitar o serviço, quando vocês confirmarem que podem, né? E dos empregados, caso a gente tenha alguma ação, porque no momento a gente não tem massagem expressa, nada disso, que usa a carteira individual como forma perene, né? Então, quando a gente solicitar alguma ação para vocês, aí vocês vão pegar a listagem no final e vão encaminhar para a Serep 06 e eles vão fazer a devolutiva para vocês. Aí ela colocou aqui que tem um arquivozinho chamado Solicita Cartão, tá? E aí vocês vão encaminhar para eles. Eles vão devolver para vocês, normalmente em D+1, tá? E aí vocês vão prosseguir com o faturamento. Vocês podem criar um banco de dados para vocês? Podem, tá? Mas como isso para vocês vai ser bem esporádico, a princípio, não deve causar tantos transtornos. Mas a gente precisava fazer com que vocês entendessem isso, que assim, não foi uma decisão arbitrária, foi uma necessidade de adequação. Infelizmente, veio assim, não veio no tempo que a gente precisava, a gente devia ter sido avisado antes, mas é isso, né? Se a gente não se adequa à lei, aí a gente pode tomar multa, tomar tantas outras coisas que vocês imaginam, né? Tá bem? Podemos seguir. Aqui, ó. Aqui é só dizendo onde está a informação, né? Então, a gente teve algumas mudanças nos campos do faturamento. O faturamento segue muito parecido com o que estava lá no portal, só que agora a gente tem mudança em 3 campos. Antes, a gente não preenchia os campos 91 e 92, né? Agora, a gente tem uma necessidade de preenchimento. No campo 91, a informação a ser colocada é a opção 1, ambulatorial. E no campo 92, a informação que a gente vai ter que colocar no campo 92, saúde ocupacional, é a 6, promoção à saúde, tá bom? Nós não utilizávamos esses 2 campos, nós usávamos só o campo 32. Mas o campo 32 também mudou. O campo 32 agora é tipo de atendimento, é preenchido como opção 4, consultas. A gente sabe que não é a opção certa, mas é a opção mais adequada dentro das possibilidades que nós temos hoje. Pode ser que eles adequem o sistema para colocar, né, a sessão de atividade laboral, mas no momento que nós temos, o que foi definido pela equipe que está tomando conta disso, é que vai ser utilizado a opção 4, consultas. Ok? Nós temos aí a mudança no campo 91, no campo 92, que quer dizer, na verdade, a inclusão da necessidade do campo 91 e 92 e a alteração da informação no campo 32. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando com vocês sobre a necessidade, né, da emissão da capa de lote. Como agora vocês vão encaminhar essa documentação para a auditoria, você vai ter que realmente emitir essa capa de lote e imprimir, tá? Aí aqui a gente separou qual é o passo a passo para fazer essa emissão da capa de lote. Como vocês podem ver, é bem simples, tá? Você só vai clicar na opção de digitação de lote de envio, clicar na opção capa de lote e digitar o número de protocolo transmitido, tá? E emitir o relatório. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo, acho que eu estou ouvindo o eco da minha voz. Ou não? Tá tudo bem? Vocês continuam ouvindo bem? Sim. Uhum. Então tá, obrigada. E é isso. Aí aqui só está mostrando como é que ele vai aparecer. Você vai clicar aqui e vai imprimir. Então, quer dizer, lembrando, primeiro passo, fazer a digitação da inclusão, a digitação das informações do CPTV, a inclusão de cada lista no seu respectivo dia, please, tá? No seu respectivo dia da atividade. Ó, a minha lista é do dia 10, então eu vou colocar no dia 10. Porque tem gente que, por praticidade, eu até entendo, coloca, por exemplo, eu tenho 4 listas no mês.
10, 15, 20 e 25. Aí eu escolho uma data e coloco as 4. Isso prejudica muito a nossa conferência, atrasa muito, porque às vezes eu vou demorar a identificar onde que está o erro. E agora que não somos nós que vamos fazer isso, demora mais ainda. Então, por favor, vocês vão primeiro fazer isso, a inclusão, cada um na sua data respectiva. Aí vocês vão receber aquele e-mail que sai no web PQV. Imprimir esse e-mail, junto com ele, faz a digitação no portal de São de Caixa, e aí, no final dessa digitação, você vai imprimir o relatório. Então, na verdade, a única coisa que acrescentou foi a impressão do e-mail do CPQV e a impressão do relatório. E aí, depois, o encaminhamento para a auditoria de referência de vocês. Bom? Mas qualquer dúvida, gente, a CEREP 06 está aí para ajudá-los e a gente também nesse primeiro momento, tá? Nossa parceria não está só aumentando. Está diferente, mas continuamos juntos. Aline. Diga. Primeiramente, eu estou até com problema com a CEREP 06, não sei se alguém está tendo esse tipo de problema. Na hora de lançar no portal, todas as carteirinhas, que eu já recebi as carteirinhas novas, com 16 dígitos, e está dando beneficiário não encontrado. Não sei se alguém está tendo mais esse tipo de problema. Estou até tocando os e-mails da CEREP 06 a respeito. Gente, vocês talvez possam falar, mas eu não tive essa notícia, não. Até o momento, ninguém tinha me falado sobre esse problema, não. Também ninguém tem nenhum contato com essa informação, não. Até o momento, não. Você abriu chamado lá no portal e informar seu próximo meia? Sim. Eu só queria saber se alguém está tendo esse tipo de problema também. Não, no momento, não. Será que foi algum arquivo errado? Não sei, porque eu recebi, né? Eu pedi das carteirinhas, eu recebi a planilha com todas as carteirinhas com 16 dígitos. Só que, assim, são muitas, mas eu tenho umas 10. 10 da beneficiário não encontrado. Até me pediram um print, eu já enviei, mas eu só queria saber se realmente está acontecendo com alguém que já dei entrada lá no protocolo para conversar com eles. Já foi feito isso. Então, tá, te agradeço. Se você puder depois dar o retorno pra gente do que foi que aconteceu, tá? Porque realmente... Oi, Aline. Diga. Aconteceu comigo, mas aí eu mandei lá para a CEREP 06 e o que acontece? Eu estava esquecendo de botar o 0 na frente. É porque quando eles mandam a lista pra gente, ela vem sem o 0. E aí, por um esquecimento, a gente de repente lança sem o 0. Entendi. Pode ser isso. Não. No caso, foi esse. Não, nesse caso, eu sempre colocando 0 na frente mesmo. Então... Então tá, obrigada, Emília, né? Podia ter sido isso. É uma pena que não foi, porque era mais fácil de resolver, mais né? fácil. Mas vamos rezar para ser coisa simples, né? Para alguém ter trocado um número, qualquer coisa assim. Acontece, né, gente? Ainda mais que elas tiveram que buscar esses números, elas tiveram que inventar uma forma de resgatar isso do sistema de uma forma menos dolorida, né? Porque prático não é. Porque a gente o sistema não foi preparado para isso. Então, tadinhas, elas estão buscando isso de forma manual. Então, alguns erros, alguns problemas podem ocorrer. A gente agradece a compreensão de vocês. Mas é isso, a gente pode partilhar problemas, né? Porque vai que a solução de um é do outro. Isso é muito importante. Tá bom? Tá bom. Então tá, agradeço. Obrigada a você. Vamos lá. Tá. Aqui é só terminando aquela questão, né? Que estava dizendo para imprimir o relatório, anexar as guias, as listas, né? E ela está lembrando aqui de novo que tem que digitar primeiro no FPQV para ninguém esquecer disso, gente. E aí a gente colocou aqui outras informações que a gente achou importantes que estão lá no manual do faturamento, né? Então, a consulta de faturamento. Ali tem cronograma de pagamento, tem a prévia e tem um monte de outras informações relacionadas ao faturamento, na página 18. Na página 23, a gente tem as informações sobre glosas e recursos. Então, é sempre bom vocês darem uma olhadinha com calma e com carinho nesse material que ela encaminhou para vocês, porque ali pode ter a solução para um monte de problemas que vocês vão levar um tempão para ter, tá? E a gente consegue pegar
nesses locais está bem explicadinho. Eu hoje, por acaso, esqueci de deixar o material aqui aberto para vocês verem direitinho, mas eu posso até mostrar para vocês. O material está muito legal, está bem explicadinho, está bem didático, mas qualquer dúvida nós estamos aqui, né? Nós continuamos com... Agora que a gente não faz mais faturamento, eu vou ficar mais com a Cris e com as meninas nessa outra parte, então a gente vai ter mais contato, né? Vou ficar lá auxiliando elas no que puder. E então, estamos juntos, agradecemos muito, muito, e estamos abertos agora para mais perguntas. Vou fechar aqui a apresentação e termino agora, tá? A gente agradece, a gente tem que ser uma coisa bem sucinta, bem pontual, só para a gente falar dessas alterações. Aline, Emília falando. Eu estava com um problema que a gente fomos lançar o dia 27 de setembro no setor 3884. E aí, quando a gente lançava a matrícula do colaborador, dizia que já estava incluso. E assim, a gente até trocou, a Cleide também tentou lançar e a gente não conseguiu. Até hoje a gente não conseguiu lançar esse setor. Nós fechamos para adiantar o faturamento sem lançar esse setor. Você falou comigo. Diga. Não, a gente viu, eu cheguei a ver seu e-mail, sua manifestação lá, e aí a gente vai precisar conferir aí o que aconteceu. E aí, no caso, você está falando do APPQB, aí é uma questão nossa. A gente vai identificar o que é que está lá de registro, e aí a gente entra em contato com você, que é uma situação específica do registro específico de você. Viu? Tá bom, obrigada. Pode deixar que a gente vai tentar entender o que aconteceu, que, como a gente falou, né? São sistemas, mas assim, a alimentação é manual, então pode ter tido algum erro, né, na hora de digitar o número da atividade, mas a gente pode deixar que vou te dar a resposta ainda hoje. É que na sexta-feira o app não estava funcionando muito bem, e aí eu não consegui ver a informação, mas pode ficar tranquilo. E assim, é bom até para destacar aí as diferenças, né? Então, toda vez que for uma dificuldade de acesso no nosso app, de registro no nosso app ou qualquer outro tipo de dificuldade, o contato segue com a gente. É a gente mesmo que vai responder a vocês, né? Toda vez que for uma questão no portal Saúde Caixa, aí sim o contato é com a Sarep 06 e é a Sarep 06 que vai responder vocês. Então, a gente vai responder as demandas que forem relativas ao nosso app, seja com dificuldade de acesso, algum registro específico, alguma atividade que foi suspensa ou que foi encerrada, que retomou, segue tudo com a gente que vai fazer essa verificação. Aí, nesse caso específico, a gente vai verificar lá qual foi, o que está visualizando, o que a gente está visualizando, e aí a gente entra em contato com você para ver de que forma que a gente soluciona. Se a gente consegue fazer exclusão, se realmente tem alguma coisa lá, a gente consegue fazer exclusão para você fazer nova inclusão, enfim. É uma situação específica e aí a gente continua fazendo essa avaliação aí para retornar vocês de qual é a solução. Ela está falando levantado, pode falar. Oi, Aline, bom dia, tudo bem? Então, eu tô com 6 unidades que a carteirinha tá dando erro, por isso que eu não tô conseguindo fazer a digitação. Já entrei em contato também com a Sarep 06, estou aguardando o retorno. 6 carteirinhas que eles me enviaram dá como não existente. Eita, Adriana, carteirinha de unidade, né? Deveria ser um pouco mais simples, mas é isso. Pode deixar que a gente entre em contato com eles também. Já quanto tempo que você está com essa questão? Desde o dia 25. 25 de setembro? Isso. Tá bom, se você, de repente, Cris, o que você acha? Eu até tentei fazer a digitação da unidade agora de manhã e aparece, eu posso depois te sinalizar no e-mail, eu te mando o e-mail te sinalizando. Isso, por favor, pega o e-mail que você mandou para ela, encaminha para a gente, por favor. Você chegou a mandar e-mail para a Sarep 06 também, Adriana? Não mandei não. Precisa, viu? Quando vocês fizerem assim, a orientação é fazer a abertura lá no portal. Mas nesse primeiro momento, especialmente, que a gente está, né, aderindo aí ao novo mecanismo, né, de orientação, de procedimento de lançamento,
com o número do protocolo, vocês podem formalizar para a Serep 06, informando da situação, porque pode ser uma situação, como a gente está iniciando agora, pode ser uma situação que, por exemplo, já tem agora 2 pessoas que sinalizaram essa situação. Então, pode ser uma situação que seja comum a mais de um prestador e que ele já tenha que tomar uma atitude mais ampla. Então, quando acontecer, especialmente agora nesse momento, nesse início, né, que a gente ainda está se adequando, eles ainda estão se ajustando, faça isso de formalizar, viu? Porque desde o dia 25 é um período muito longo, né? Para não ter se solucionado até pelo chamado. Coloca o número do chamado lá direitinho para você avaliar isso aí. Tá bom. E agora o Jackson, né? Vamos levantar. Pode falar, Jackson. Bom dia, pessoal. Eu acho que em relação ao assunto da colega, a Juliana, que dá assistência para a gente, também está aqui no chat. Eu acho que é a questão do 0, que a Solange falou para colocar o 0. Nós colocávamos o 0, era o que resolvia antigamente. Agora não, com as novas carteirinhas não tem o 0 e tem que ser sem o 0. E aí fizemos isso, deu certo, só compartilhando com a colega, tá? Você disse no começo, Jackson, e não no final? Exatamente, no começo do número da carteirinha, antigamente vocês enviavam para a gente por e-mail sem o 0. E aí, quando lançávamos, seguindo todo o procedimento, no Saúde Caixa, no portal, ou no Facilitis, quando a gente gerava o arquivo XML, nós incluímos o 0 antes do número 6, que sempre é o número 6, para unidades, né? E aí dava certo. Agora, no caso, vocês mandaram tudo sem o número 0, que é as novas carteirinhas, e nós aqui, cabeção, vamos colocar 0. Colocamos 0 em tudo, deu errado, não aceitou. Aí tiramos os zeros, aceitou exatamente como vocês enviaram, do número com os algarismos sem o 0 antes. E aí deu certo, para número de unidades, tá? Ótimo. Comigo foi ao contrário. Comigo foi ao contrário. Então, eu botei sem o 0 e ele dizia o que não estava encontrando. Aí eu liguei para lá e aí eles mandaram botar o 0 e com o 0 funcionou. Brincadeira. Eu acho que realmente... comigo foi ao contrário. É porque a gente... Menos botar o 0. A Maria Emília, você lança acho que varia de estado para estado. Gente, sem nem falar para vocês. A gente lança... Vocês estão com a gente há bastante tempo, né? A princípio seria padrão mesmo, mas a gente pode consultar na 06 se houver alguma mudança nesse sentido. Mas a princípio o 0 seria padrão da definição aí das carteirinhas. Ok, obrigado, viu, gente? Bom, eu vou continuar botando 0 que está funcionando. Isso, cada um faz o que está funcionando. Está funcionando, mantém. Entendeu? Mantém assim. Mas obrigada, gente. Obrigada, Jackson. Obrigada, gente. Valeu. Mais alguém? A Adriana continua com a mão levantada e o Jackson também, mas aí vocês já falaram, né? É só baixar a mãozinha aí para ajudar. Diga, Solange. Tem uma dúvida. Para as atividades relacionadas ao programa de qualidade de vida Fique Bem, acionar o e-mail firma a inclusão dos procedimentos no app Sistema PQV. Isso. Na verdade, é só lembrando que você precisa manter o nosso padrão. Primeiro você digitaliza, né, coloca tudo no CPQV e depois você faz a digitação no portal.